Fala rapaziada, beleza, né? Bora de notícias atualizadas do Vascão, né? Vai ter jogo amanhã contra o Cruzeiro, né? Às 6h30. Então vamos falar das notícias do Vasco, da provável escalação do time e de outras coisas aí, camisa nova, renovação do Léo Jardim. Vamos falar de tudo quanto é notícia, então vambora, né? Eu separei primeiro em blocos, então primeiro bora falar das renovações, né? Vamos começar falando do Ryan, né? Que renovou com o Vasco até 2026, tá aqui a imagem aqui divulgada pelo próprio Instagram do Vasco, né? O jogador já tinha um tempo atrás já assinado realmente o contrato, mas só foi efetivada agora, né, a contratação não, né, a renovação de contrato do atleta. Ele que tinha contrato até o final do ano com o Vasco, até final de 2025. A gente sabe que provavelmente ele vai ser vendido, provavelmente na janela do meio do ano ou até o final desse ano. E com isso, para o jogador não ser desvalorizado financeiramente, ele renova com o Vasco até o ano que vem, né, já com essa perspectiva de saída dele, possivelmente. O jogador tem 18 anos, vem sendo titular no Vasco, vem ganhando seus minutos, vem sendo importante também para o elenco, e renova até o ano que vem, mas possivelmente deve ser vendido em breve, né, também além de ter ganhado um aumento salarial. O jogador vem evoluindo bastante desde o ano passado para essa temporada. Acho que foi um acerto do Vasco, tinha que renovar mesmo com o Ryan, que é um dos poucos jogadores da base aí que subiu recentemente e vem conseguindo ganhar minutagem regularmente, né, ao contrário de outros como JP, o Estrela acabou se machucando, tá machucado ainda, outros jogadores também. Então é interessante essa renovação do Ryan, só uma ampliação de contrato mesmo para o jogador ainda seguir no clube. É um cara que é importante, inclusive, a gente vai falar mais pra frente, provavelmente ele deve ser titular amanhã contra o Cruzeiro. Falando de renovação, a gente também tem a do Léo Jardim, que já tá uma novela danada para renovar, e informação do GE é que o Vasco enviou uma nova proposta de renovação para o goleiro, né? O Vasco subiu os valores salariais, que já tinha um aumento salarial antes, aumentou esses valores para tentar convencer o goleiro, e também um contrato até 2030, né? Um contrato bem extenso. O contrato dele, que se eu não me engano, vai até o final desse ano, e tem dentro do contrato, uma ampliação, caso ele atue em 60% dos jogos, até 2026, então ainda tem essa segurança, mas muitos clubes interessados nele, Bahia, Cruzeiro, outros clubes já demonstraram interesse no goleiro, que vem sendo um dos principais personagens do Vasco há muito tempo, desde no ano que chegou, 2023, 2024 também, e esse ano não é diferente. Fez uma grande partida contra o Flamengo e é um goleiro que salva muito a gente, né? O Vasco tenta essa renovação, uma renovação para mim é essencial, né? Tem que renovar com o Léo Jardim, porque tem o Fusato, que não é um goleiro ruim, mas não tem comparação. Léo Jardim é um dos principais jogadores desse time se não um dos mais importantes ali ao lado do Verratti, né? Para mim, os dois mais importantes do Vasco. Então, ter o Léo Jardim com contrato renovado é fundamental, ainda mais que na metade do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? E a gente sabe que tem interessados, uma época surgiu até Palmeiras, né? E o Vasco oferece um contrato longo com ele, né? Até 2030. Esse ano ele já vai pro terceiro ano que ele tá no clube, terceiro ano como titular. E é um goleiro que dificilmente se lesiona. Ano passado jogou todos os jogos, né? Então é um cara muito importante pro Vasco e a renovação dele tem que ser realizada o mais rápido possível. E o Vasco, se tiver que desembolsar algum dinheiro a mais, tem que ser nele, porque é um cara fundamental de fato pro Vasco, né? Falando disso agora, coisa nova, né? É a nova camisa do Vasco, aí a nova camisa 2 do Vasco, que foi divulgada, né? Já tinha sido informações antes pelo Madruga e pelo Gilberto, né? Já tinham noticiado que o Vasco lançaria o uniforme, foi lançado ontem de forma oficial, tá a imagem aqui divulgada do próprio Instagram do Vasco, que é a segunda camisa, né? Não é a primeira, é assim a segunda camisa, que é tradicionalmente branca. E ela vem sem muitas mudanças, né? Dá pra ver aqui do meu lado, né? Uma camisa branca com a listra preta só na parte da frente, né? Atrás não tem a listra, né? Na do ano passado, né? Tinha aqui, dá pra ver até na minha aqui, que tinha o detalhezinho em vermelho, tá vendo? Tem esses detalhezinhos em vermelho aqui, mas na desse ano não tem a capa que tá com o seu último ano de contrato com o Vasco. Faz uma camisa ali que é bonita, mas também não há nada de muito novo. Na parte de trás aqui da camisa está escrito "Sou Vascaíno", achei isso interessante. Uma camisa tradicional do Vasco, que não há grandes mudanças. Eu particularmente gostei, né? Alguns estavam falando sobre o preço, que é de 389, algumas informações que eu vi. Ainda não foi divulgado oficialmente, mas deve ser por volta disso. Uma camisa que eu normalmente sempre prefiro a preta do Vasco, mas a branca é interessante, eu tinha da temporada passada, mas eu particularmente gostei dessa nova camisa do Vasco, acho que me agradou, não tenho nada a me opor contra essa camisa. Achei nada muito simples, né? O último ano da capa, ano que vem, pra quem não sabe, a Nike já tem um contrato com o Vasco, vai até aumentar os ganhos financeiros da equipe, então acho que é importante isso, né? E acho que é isso, né? A gente pode já ir pro próximo tópico relacionado mais ao jogo de amanhã contra
o Cruzeiro tá aqui os relacionados, né? O Vasco que conta com alguns desfalques e um que até me surpreendeu, né? Quem tá na foto é o Vitor Luiz. Quando eu olhei, eu falei, por que o Vitor Luiz tá na foto, né? Mas tem um sentido, né? O Vasco ele vai contar com alguns nomes que ainda são ausência, né? Que já foram do último jogo, né? O Maurício Lemos, o Estrela, o Payet, o Tietchan, que até chegou a treinar hoje junto com o time do Vasco antes da viagem, mas não está relacionado, ele ficou 12 dias afastado por problemas pessoais, então é um cara que ainda está voltando a pegar ritmo, né? E por isso não está na lista de hoje. Alguns jogadores que ganharam o nome nessa lista que está aqui do lado, dá para ver aqui em cima, que é o Avelar, lateral esquerdo do Vasco, que fica pela ausência do Piton, que é a ausência nova de hoje, né? E é isso de ausências, acho que a principal ausência nova de hoje é o Piton realmente, que está com desgaste físico, como foi informado pelo DM do Vasco, né? E de novidade, a gente tem o Lloyd voltando a ser relacionado, esse lateral esquerdo Avelar, que é da base, que fez um jogo só como profissional, que foi aquele lá no primeiro jogo do Vasco na temporada, que foi contra o Nova Iguaçu, ele entrou bem no finalzinho, e também o Sforza voltando a ser relacionado, o Matheus Cocão de fora, o Jean Davi também de fora, jogadores assim questionáveis, o Souza, se eu observo bem, também está de fora da relação, e o Alex Teixeira ainda está na relação, alguns jogadores aí questionáveis para alguns, outros não. Acho interessante a volta do Sforza para a relação do jogo de hoje, né? Agora aproveitando que está a foto aqui da relação, eu vou ler aqui, queria ler a parte do DM do Vasco, né, que conta com alguns desfalques para esse jogo, né, que principalmente é o Piton, que como eu disse, é pelo desgaste físico, realmente, e tem outros jogadores, né, que no caso é o Lemos, que ainda segue se reabilitando da lesão que ele teve na fratura, uma fratura na verdade aqui na costela, tem o Payet, que segue em recuperação também, por conta do joelho, né, ele que sofreu uma pancada no joelho contra o jogo do Ceará. Tem o Estrela, que segue bem, até clinicamente, mas ainda está naquela recuperação daquela volta no joelho. E também o Adson, que às vezes fica de fora, às vezes entra na lista, mas ele fica de fora por ainda estar se restaurando fisicamente para o jogo, né, então alguns jogos ele vai jogar, outros não, então ainda tem essa dúvida, e o Piton realmente pelo desgaste físico do jogo, ele será poupado, né, nem questão de lesão, e sim mais poupar o atleta, né, e como tá aqui do lado, para quem quiser saber onde é que vai passar o jogo, vai passar na Cazé TV, lá no YouTube, no Premiere, ou também na Record, ali na Record Play, e tudo mais. Mas acho que o que todo mundo quer saber é a provável escalação do Vasco para a partida de amanhã, né, com o Piton, né, não tá disponível, a escalação do Vasco é essa, que tá aqui. O Vasco, se o Piton tivesse disponível, iria repetir a mesma escalação que repetiu contra o Flamengo e contra o Lanús, os dois empates por 0-0. Aparentemente, acredito eu que a única mudança será realmente a lateral esquerda. O Vasco, então, viria a campo com esse time que está aqui do meu lado, né? A gente tem o Léo Jardim no gol, a dupla de zaga Lucas Freitas e o João Vitor. Lateral esquerdo entra o Vitor Luiz, né, com o Avelar no banco. Não sei se quem vai ganhar a chance, acredito que será de fato o Vitor Luiz mesmo. Ele que não joga há um bom tempo, inclusive. E na lateral direita o PH. Na dupla de meio de campo, o Hugo Moura e o Jair. Não sei se o Paulinho entra ou algum outro, mas acredito que seja essa dupla mesmo de volante. Coutinho de meia, Ryan pela direita, Nuno pela esquerda e o Verratti centralizado. Acredito que essa deve ser a escalação do Vasco. Não deve fugir muito disso o treinador Fábio Carille, né? O que eu acho da escalação? É isso, né, cara? O Vasco, é isso que o Vasco tem de melhor. E se é o que o Vasco tem de melhor, tem que realmente usar isso, né? O professor Fábio Carille não tem muito o que inovar de escalação, então acho que realmente é isso que o Vasco tem, né? Aproveitando aqui o gancho do vídeo, eu queria falar um pouco da sequência difícil que o Vasco vai ter daqui pra frente, né? São jogos fora de casa, inclusive começa hoje, né? O Vasco vai ficar 6 jogos longe do Rio de Janeiro, né? Jogando fora de casa, até tem um que é mandante, mas o jogo não é aqui, e eu vou falar essa sequência pra vocês, né? O Vasco enfrenta amanhã o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no meio de semana enfrenta o Operário, fora de casa, pela Copa do Brasil, depois enfrenta o Palmeiras, novamente volta a atuar no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Palmeiras, é mandante, mas o jogo é no Mané Garrincha, foi uma venda de mando de campo do Vasco, depois entra na rodada Sul-Americana e enfrenta o Porto Cabedelo lá, né, já que o Vasco já jogou contra o Porto Cabedelo aqui no Brasil, em São Januário, depois volta jogando pelo Brasileirão, enfrenta o Vitória lá no Barradão, e depois enfrenta o Lanús na Argentina, nessa sequência de jogos fora, e só volta a atuar em casa em 17 de maio contra o Fortaleza, em São Januário. O Vasco vai ficar esses jogos fora,
E o Vasco, a gente sabe do retrospecto do Vasco fora de casa, né? Perdeu contra o Ceará, perdeu contra o Corinthians, empatou contra o Melgar quando jogou fora de casa. Então, dentro dos jogos importantes da temporada, não conseguiu ainda vencer fora de casa, né? Porque empatou contra o Melgar, foi o melhor resultado, e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro jogando longe de casa. Dentro de casa já tem 3 jogos ali, né, que não são derrotados. Uma vitória contra o Santos, uma vitória contra o Sport, um empate contra o Flamengo, um empate contra o Lanús e uma vitória contra o Porto Cabedelo, né? O Vasco que não perdeu ainda como mandante na temporada ainda, né? Contra o Brasileirão e Sul-Americana. Também Copa do Brasil, né? Que o Vasco não perdeu. Então o Vasco vem para esse jogo precisando de pontos fora de casa, porque vai pegar uma equipe do Cruzeiro, que não vive um grande momento, tem Dudu e Fabrício Bruno como os principais desfalques, o Fabrício Bruno por acúmulo de cartões amarelos e o Dudu por própria opção técnica do treinador. Inclusive fiz uma publicação lá na página do Instagram, que é o Resenha Fute, para quem quiser seguir lá e ver mais detalhadamente, né, a declaração que o Dudu fez e tudo mais, para não estar relacionado para a partida de hoje. É isso, né? O que eu espero pro jogo de hoje do Vasco, cara, jogo de amanhã no caso. Acredito que o Vasco tenha que pontuar, né? A equipe do Cruzeiro, dentro desses próximos jogos fora de casa, é uma equipe que não tá bem, é uma equipe que ainda não engrenou. O Leonardo Jardim ainda tenta encontrar um time titular pro Cruzeiro, tá com esses problemas ali do time, alguns ali questionando o Gabigol, o Dudu, ainda tá encontrando a equipe, né? Não venceu na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro tem 2 vitórias, né? Que é contra o Mirassol e contra o Bahia, né? Foi os únicos jogos que o Cruzeiro apresentou alguma coisa de bom no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco consegue sim sair com um empate. Vamos ver como que o Vasco vai entrar para a partida. O Vasco que vem bem cansado fisicamente. E vamos ver o que acontece. Vai pesar, né? Já é o terceiro jogo basicamente seguido que o Vasco vem com a mesma escalação. Não vai vir com a mesma por conta da entrada do Vitor Luiz no time titular. Mas é um time que está bem desgastado. A gente vê isso no jogo contra o Lanús. Jogadores do Vasco se carregando em campo. Mas é isso, né? O que você espera pro jogo aqui? Deixa no comentário a sua opinião do que você espera pro jogo. E é isso, não tem muito mais o que eu falar. Se você quiser conferir notícias aí sobre todos os times aqui do futebol brasileiro, entra aqui no canal. Provavelmente vai ter vídeo longo depois do jogo do Vasco contra o Cruzeiro amanhã. Então você entra aqui no canal e assiste. Pra você que quiser ver mais notícias detalhadas, entra aqui no canal. E é isso. Um beijo. Valeu!